Você está prestes a descobrir uma verdade chocante que mudará completamente sua visão sobre o monumento mais famoso de Roma. Milhões de pessoas visitam o Coliseu todos os anos, mas 99% delas não fazem a menor ideia do que realmente estão vendo. Elas fotografam as ruínas, caminham pelos corredores antigos e vão embora acreditando que conhecem a história, mas estão completamente enganadas. Prepare-se para descobrir onde foi parar a metade perdida do Coliseu, o ouro de Jerusalém que financiou a construção, a tecnologia impossível que fazia navios aparecerem do nada, o terremoto de 1349 e o maior saque da história, a verdade sobre os mártires cristãos que pode ser mentira. Quantas pessoas morreram naquelas pedras em 400 anos? Mas cuidado, depois de saber dessas informações, você nunca mais vai conseguir olhar para o Coliseu da mesma forma. No ano 80 d.C., quando o imperador Tito inaugurou oficialmente o Anfiteatro Flaviano, nome original que poucos conhecem, Roma celebrava não apenas uma nova arena, mas um troféu macabro de conquista. Poucos visitantes que hoje caminham pelos corredores de pedra imaginam que cada bloco, cada coluna, cada ornamento foi financiado com uma fonte muito específica e perturbadora: o saque completo de Jerusalém. A Primeira Guerra Judaica havia terminado 10 anos antes com uma vitória romana devastadora. Quando as legiões retornaram à capital do Império, trouxeram consigo não apenas riquezas inimagináveis saqueadas do Templo de Salomão, mas também algo ainda mais valioso para os construtores da arena: milhares de prisioneiros judeus. Esses homens, mulheres e até crianças não eram simples escravos. Eram os próprios arquitetos involuntários de seu monumento à derrota. Dia após dia, sob o sol escaldante romano, erguiam com suas próprias mãos a arena onde, em poucos anos, muitos de seus compatriotas seriam executados para o entretenimento das massas. Existe ironia mais cruel na história da humanidade? Quando finalmente concluído, o Coliseu não era apenas um anfiteatro. Era uma máquina de espetáculos que desafiava as leis da física e da logística da época. 65 mil espectadores podiam ser acomodados em seus assentos estratificados, um número que faria inveja a muitos estádios modernos. Mas o que realmente tornava este lugar extraordinário eram os segredos ocultos em suas entranhas. Sob a arena principal, um labirinto subterrâneo conhecido como hipogeu abrigava elevadores primitivos, alçapões e sistemas hidráulicos que permitiam espetáculos que pareciam mágicos aos olhos dos espectadores. Gladiadores emergiam do nada através do chão. Feras selvagens apareciam como por encanto no meio dos combates. Mais impressionante ainda, o Coliseu podia ser completamente inundado para recriar batalhas navais reais, com navios de guerra genuínos navegando onde momentos antes havia terra seca. Como era possível tamanho prodígio de engenharia há quase 2000 anos? E que outros segredos tecnológicos romanos foram perdidos junto com a metade desaparecida da estrutura? Durante mais de 1000 anos, o colosso resistiu a invasões bárbaras, mudanças de império e o próprio declínio de Roma. Mas em 1349, a natureza decidiu cobrar seu preço de forma devastadora. Um terremoto de proporções catastróficas atingiu a cidade eterna, e quando a terra parou de tremer, uma visão aterrorizante se revelou. Todo o lado sul do Coliseu havia desmoronado. Não foi um colapso qualquer. Foi como se um gigante invisível tivesse arrancado metade da arena com as mãos. Toneladas de mármore, pedras preciosas e estruturas ornamentadas foram reduzidas a escombros em questão de minutos. Mas aqui surge uma questão intrigante. Por que exatamente o lado sul? Teria sido apenas coincidência geológica? Ou havia algo na construção original que tornou aquela parte particularmente vulnerável? Os relatos da época falam de um estrondo que pôde ser ouvido a quilômetros de distância, seguido por nuvens de poeira que escureceram o céu romano por dias. Quando finalmente a visibilidade retornou, os sobreviventes se depararam com um cenário apocalíptico. Milhares de toneladas dos mais finos materiais de construção, espalhados como um tesouro ao alcance de quem tivesse coragem de pegá-lo. E foi exatamente isso que aconteceu. Nas décadas seguintes ao terremoto, Roma presenciou um dos maiores saques da história, não por exércitos invasores,
mas por seus próprios cidadãos. Cada pedra de mármore, cada fragmento ornamentado, cada peça de valor foi sistematicamente removida dos escombros do Coliseu e reaproveitada na construção de palácios, igrejas e residências pela cidade. Hoje, quando você caminha pelas ruas de Roma, está literalmente rodeado pelos restos do Coliseu original. Aquela escadaria de mármore em uma igreja medieval? Provavelmente veio da arena. A coluna ornamentada em um palácio renascentista? Talvez tenha sustentado as arquibancadas onde imperadores assistiam aos jogos. É como se o Coliseu tivesse se espalhado pela cidade, escondido à vista de todos. Mas isso nos leva a uma pergunta ainda mais fascinante. Quantos segredos arquitetônicos e artísticos foram perdidos para sempre nesse processo de reciclagem? Que inscrições importantes, que detalhes históricos cruciais desapareceram para sempre, incorporados agora em construções anônimas espalhadas por Roma. Durante os séculos obscuros da Idade Média, enquanto o resto da Europa mergulhava no caos pós-império, o Coliseu passou por uma das transformações mais surpreendentes de sua história. A poderosa família Frangipane, aproveitando-se do abandono oficial do monumento, decidiu convertê-lo em sua fortaleza particular. Imagine a cena. Onde antes gladiadores lutavam por suas vidas, agora soldados medievais montavam guarda. As antigas arquibancadas foram convertidas em quartéis, depósitos de armas e até mesmo habitações familiares. O que havia sido o símbolo máximo do entretenimento imperial tornou-se uma comunidade fortificada, com centenas de pessoas vivendo literalmente dentro dos muros da antiga arena. Mas talvez a transformação mais intrigante tenha sido sua conversão em centro de ofícios especializados. Ferreiros, carpinteiros, tecelões e artesãos de todos os tipos estabeleceram suas oficinas nos corredores que um dia ecoaram com os gritos de multidões sedentas por sangue. O Coliseu havia se tornado uma pequena cidade dentro de Roma, com sua própria economia, hierarquia social e segredos. Que descobertas arqueológicas extraordinárias poderiam estar ainda enterradas sob esses níveis de habitação medieval? Que artefatos romanos permaneceram escondidos durante séculos, preservados por acaso nas fundações dessas oficinas improvisadas? Foi somente no século XIX que uma nova visão para o Coliseu emergiu, e veio de uma fonte inesperada, a Igreja Católica. O Papa Pio VIII, movido por uma revelação que misturava fé e estratégia, declarou que a antiga arena seria transformada em um santuário cristão. A justificativa? Honrar os inúmeros mártires cristãos que supostamente haviam sido executados ali nos primeiros séculos do cristianismo. Mas aqui encontramos um dos maiores mistérios relacionados ao Coliseu. Evidências históricas concretas de execuções cristãs em massa na arena são surpreendentemente escassas. Sim, sabemos que cristãos foram perseguidos no Império Romano. Sim, muitos foram executados publicamente. Mas a narrativa popular de milhares de cristãos sendo devorados por leões, especificamente no Coliseu, pode ser mais lenda do que realidade histórica documentada. Então, por que essa narrativa se tornou tão poderosa e duradoura? Seria apenas uma estratégia para cristianizar um símbolo pagão? Ou haveria algo mais profundo por trás dessa transformação simbólica? Hoje, quando turistas de todo o mundo contemplam as ruínas majestosas do Coliseu, poucos param para considerar uma matemática perturbadora. Se o anfiteatro original comportava 65.000 espectadores, um número astronômico para a época, quantas mortes testemunharam ao longo de seus quase 4 séculos de funcionamento ativo? Historiadores estimam que, apenas durante os jogos inaugurais que duraram 100 dias, cerca de 9.000 animais selvagens foram mortos na arena. Se extrapolarmos essa proporção para os séculos seguintes, incluindo gladiadores, prisioneiros de guerra, criminosos condenados e, sim, possivelmente cristãos, estaríamos falando de centenas de milhares de mortes. O Coliseu não era apenas uma arena de entretenimento. Era uma máquina industrial de morte em escala que não seria vista novamente até os horrores do século XX. E isso nos força a confrontar uma questão desconfortável. O que isso diz sobre a natureza humana e nossa relação com a violência como espetáculo? Apesar de terremotos, saques, abandono, transformações radicais e quase 2 milênios de intempéries, o Coliseu ainda está lá.
ferido, diminuído, mas inquebrantável. Milhões de pessoas continuam a visitá-lo anualmente, atraídas por algo que transcende a mera curiosidade histórica. Talvez seja a sensação tangível de estar pisando no mesmo chão onde a história se desenrolou de forma tão dramática. Talvez seja a percepção de que, mesmo em ruínas, a estrutura ainda consegue nos fazer sentir pequenos diante da ambição humana. Ou talvez seja algo mais profundo, a compreensão de que o Coliseu representa tanto o ápice da grandeza quanto o abismo da crueldade de nossa espécie. Ao caminharmos pelos corredores do Coliseu hoje, somos confrontados com uma realidade assombrosa. Estamos vendo apenas uma fração do que um dia existiu. Metade da estrutura desapareceu, levando consigo segredos arquitetônicos, artísticos e históricos que nunca serão recuperados. Mas talvez essa incompletude seja, em si, a lição mais poderosa que o monumento tem a nos oferecer. Assim como o Coliseu, nossa própria compreensão da história é sempre fragmentária, sempre incompleta. Trabalhamos com os pedaços que restaram, tentando reconstruir um quebra-cabeças cujas peças perdidas podem conter as revelações mais importantes. E se não fosse apenas coincidência que metade do Coliseu desapareceu? E se essa perda forçada nos obriga a usar nossa imaginação, a questionar nossas suposições, a reconhecer que a história é tanto sobre o que sabemos quanto sobre o que nunca saberemos? O Coliseu permanece, incompleto mas imortal, como um lembrete de que a grandeza humana e a fragilidade humana são faces da mesma moeda. Cada pedra que ainda resiste ao tempo carrega consigo não apenas o peso do mármore, mas o peso de milhares de histórias que nunca foram contadas, de segredos que permanecerão para sempre enterrados nos escombros do tempo. Quando você finalmente visitar Roma e se encontrar diante dessa maravilha ferida, pare por um momento e ouça com atenção. Se aguçar os ouvidos, talvez ainda possa escutar os ecos distantes de uma história que é muito maior, muito mais complexa e muito mais misteriosa do que qualquer livro poderia contar.